Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de Campeonato Gaúcho. Temos a 9ª rodada acontecendo nesse final de semana, no sábado e no domingo. No sábado, às 19 horas, o Grêmio entra em campo. Sim, o Grêmio que empatou na Copa Libertadores entra em campo aí contra o São José nesse sábado. E é um jogo que o Grêmio já está classificado para as quartas de final, então não tem porquê o Grêmio ir com foco pro jogo e tudo mais. Já está garantido na próxima fase do Gauchão. E por outro lado, a gente tem aí o São José, que apesar de estar numa posição que aparenta ser confortável entre os 5 primeiros colocados, o São José tem apenas 2 pontos de diferença do primeiro time fora da zona de classificação para as quartas de final. Então a situação não é tão boa assim, olhando para a tabela parece que é, mas na verdade não é. Então o São José precisa, aí vem de 2 resultados ruins, 2 derrotas, então o São José precisa, se for uma vitória melhor ainda, mas daqui a pouco um ponto, um empate, já é algo interessante para o São José nesse jogo. O Grêmio vai a campo com o time reserva, porque joga pela Copa Libertadores na semana que vem, e do outro lado o São José vai com o que tem de melhor para enfrentar o time da capital. O Grêmio, eu acredito que vai jogar aí, não com muita vontade, né, gente? Porque querendo ou não, tá classificado, então mesmo que jogue com os reservas, querendo mostrar serviço e tudo mais, isso tem a sua influência, o fato do Grêmio já estar classificado. Então, do outro lado a gente tem o São José que precisa muito de um resultado. Eu acredito para esse jogo aí que a gente vai ter o São José daqui a pouco até um pouco melhor em campo que o Grêmio, ainda que são nomes muito interessantes que a gente tem nesse elenco do Grêmio. Então, o meu palpite para esse jogo não vai ficar no Grêmio, não vai ficar no São José, mas sim no ambos marcam, pagando 1,80 para 1 na casa de apostas Bodog. E o segundo palpite fica para o jogo entre Inter e Aimoré, que acontece no domingo. O Inter precisa de uma única vitória para conseguir se classificar aí para as quartas de final, mas a gente não está falando da última rodada do Gauchão, da fase de grupos, e ainda tem mais rodadas pela frente. Então o Inter se prepara para a Copa Libertadores, joga lá na quarta-feira, então é natural que o Colorado vá a campo com o time reserva. Do lado do Aimoré, a gente tem uma situação muito parecida com a do São José, que enfrenta o Grêmio. A equipe está ali entre os 5 primeiros, mas a situação não é tão boa assim porque são apenas 2 pontos também de diferença em relação ao Juventude, que é a primeira equipe fora da zona de classificação para a próxima fase. Então, o Aimoré conseguir daqui a pouco um empate contra o Internacional, ou quem sabe até uma vitória contra o Internacional, seria um resultado muito bom para a equipe. E a gente se aproxima dessa fase final aí da primeira parte do Gauchão, da primeira fase, então é natural que as equipes tentem, né, correr contra o tempo agora nessa etapa da competição. Para esse jogo, eu acredito que não vai ser um jogo tecnicamente maravilhoso, porque a gente tem um time do Inter que vai reserva, não tem um entrosamento tão bom assim, e do lado do Aimoré, a equipe, ainda que esteja aí entre os primeiros colocados, é uma equipe que é um tanto irregular. Então, para esse jogo, eu não acredito que seja um jogo de goleada de qualquer um dos lados, tanto do Aimoré quanto do Internacional, mas é um confronto que eu também não vou apostar no Inter, apesar do favoritismo, assim como o Grêmio tem favoritismo também para vencer, porque as equipes estão focadas na Copa Libertadores. Então, meu palpite para esse jogo aqui vai ser em poucos gols. Meu palpite vai ficar no menos de 2,5 gols, pagando 1,60 para 1 na casa de apostas Bodog. E se você gostou desses palpites, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos assim que forem postados. Deixa o like aí também se você curtiu e até o próximo vídeo.